Como pode alguém que invade propriedades, que interfere nas liberdades individuais, ser o mesmo que garantirá os direitos de propriedade e de liberdade alheios? Que contradição é essa? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O governo é o invasor legalizado de propriedades, disso não temos mais dúvida alguma. Você poderá encontrar amplo acervo libertário na internet e na literatura que corroboram essa afirmação. Está certo que nós, seres humanos, precisamos de regras para a convivência. Porém, a humanidade precisa abandonar a falsa ideia que as regras de convivência devem ser ditadas por uma entidade monopolista do direito, do território e da força. Entidade essa que subsiste por meio de impostos e de escravidão. Você já notou como num shopping as regras privadas são definidas pelos próprios lojistas, existem guardas de trânsito próprios disciplinando o fluxo de carros dentro do estacionamento, existem seguranças privadas, regra de uso dos brinquedos pelas crianças e por aí vai. É um shopping que o indivíduo realmente recebe essas coisas de graça. Luz de graça, internet Wi-Fi, segurança, ar-condicionado e até mesmo, eventualmente, alguma degustação. Em contradição, os serviços que vêm do Estado não são de graça. Agora, imagina se não haveria ordem em um mundo realmente privado, onde as leis são firmadas com base no mínimo do direito penal e dos tribunais empresariais independentes. No entanto, nós estamos condicionados a crer que, sem a interferência do demônio estatal, não há garantia de ordem, nem de justiça, nem de paz social, nem de propriedades e nem do comércio. E, crendo nisso, nós entregamos nossas armas a esse ente e delegamos a ele a responsabilidade de cuidar de quase todos os setores da vida humana. Hoje vivemos imersos na matrix de um Estado que, inclusive, se tornou um empresário, ou tenta ser. Diga-se de passagem, um péssimo empresário. Um que desperdiça recursos, que é corrupto, violento e poluidor. E não para por aí. O Estado se transformou no sócio indesejado de todos os indivíduos empreendedores. Se você lucrou, seu sócio ilegítimo toma parte do seu lucro, quer você aceite ou não. Mas se você teve prejuízo, meu caro ouvinte, ele não divide nenhum custo contigo não. Pelo contrário, ele continua te vampirizando. Esse é o Estado, tido como, entre aspas, benfeitor, que vai nivelar as falhas do mercado que ele alega serem causadas pelo capitalismo. A maioria dos economistas reconhece, pelo menos, que o excesso de intervenção estatal prejudica o crescimento econômico de uma sociedade. Eles identificam que o Estado ajuda a favorecer monopólios, muitas vezes monopólios de empresários corruptos, que são amigos dos políticos. A falha dos economistas, em geral, é de apenas se deterem nas interferências mercadológicas específicas que afetam alguns grupos em relação a outros. Exemplos são o controle de preços e o excesso de regulamentações. Essas são as chamadas interferências trigonais. São como uma pirâmide, o Estado fica no topo e interfere na relação entre dois grupos de base, como, por exemplo, o grupo dos produtores de determinado bem e o grupo dos consumidores desse mesmo bem. Todavia, existem também as intervenções unilaterais e bilaterais. Para entender melhor esse assunto, vamos recorrer aos ensinamentos de Rothbard colocados no livro Governo e Mercado. Primeiramente, a invasão unilateral é aquela em que o invasor, ou criminoso, interfere na vida de seus súditos ou da sua vítima, mas não toma nada deles, a não ser a dignidade. Causam humilhação, sujeição. O invasor apenas constrange a vítima a se comportar como ele quer. Portanto, a invasão unilateral é um crime contra a liberdade. Para ficar mais claro, citamos como exemplo o novo, entre muitas aspas, pacote da democracia. Cada vez mais o governo tenta criminalizar o que ele chama de discurso de ódio, ou fake news e desordem informacional. Qualquer proibição à liberdade de expressão é censura e é uma intervenção unilateral. No fundo, não passa do velho desejo de controle. Você deve conhecer pessoas assim. Todo controlador é um invasor unilateral. Ele não toma nada físico de você, mas ele quer que você seja do jeito que lhe agrada. Só ele sabe como as coisas deveriam ser. Ele pode ser um sádico, um narcisista ou um manipulador, não importa. O que ele toma de você é algo quase espiritual.
a sua paz, a sua liberdade, a sua autoexpressão. É bom trazer à baila que o Estado Democrático Republicano é uma máquina que favorece a eleição dos mais mentirosos e, portanto, não surpreende que centenas de políticos sejam manipuladores, sádicos e narcisistas. A intervenção unilateral é a que mais causa alvoroço entre o eleitorado alienado. Os da direita odeiam as interferências politicamente corretas da encenação de virtudes da esquerda. Os da esquerda odeiam a carolice religiosa da direita impondo seus comportamentos ou proibindo substâncias de uso pessoal. Qualquer que seja o caso, a interferência unilateral do Estado é a mais fácil de ser burlada. É bem simples para o indivíduo contornar as proibições. O indivíduo usa uma VPN, faz um meme de chacota pesada do comunista gordo, as pessoas vão se relacionar do jeito que elas quiserem de qualquer forma, vão comer sal no restaurante que foi proibido de ter saleiro na mesa, vão usar sacolas plásticas do mesmo jeito, colocar a maldita máscara no queixo e por aí vai. Sabe quais as interferências que são realmente difíceis de contornar? Aliás, algumas delas impossíveis de serem evitadas? Pois é, são as interferências bilaterais e as trigonais. Tirando os economistas da escola austríaca, os intelectuais não enxergam as interferências bilaterais. O que elas são? Bilateral significa que o invasor toma diretamente a produção do invadido. No nível individual, é um ladrão furtando, roubando, extorquindo ou fraudando a sua vítima. No nível institucional do Estado, a interferência bilateral são os impostos, a emissão de moeda fiduciária sem lastro e os gastos governamentais. Imposto é roubo ou, tecnicamente, imposto é extorsão e tira dinheiro do setor privado, concentra esse dinheiro no setor público. A inflação é a expansão fraudulenta da base monetária, criada pelo Banco Central controlado pelo Estado. Isso irá gerar escassez de riqueza real, porque o Estado gasta esse dinheiro falso comprando coisas primeiro para ele, se financiando ao custo da desvalorização do poder de compra de suas vítimas. Gastos do governo implica que certos indivíduos que não solicitaram determinado serviço, programa social ou obra pública terão que pagar por eles. Já as invasões triangulares ou trigonais ou piramidais são aquelas em que o topo do triângulo, o Estado, proíbe ou, no mínimo, atrapalha dois grupos, A e B, na base de realizarem trocas voluntárias. Tais interferências causam distúrbios nas curvas de oferta e demanda entre A e B. Por exemplo, o controle de preços vai prejudicar o produtor A de um produto que não vai conseguir ter lucro suficiente e vai prejudicar o consumidor B, que terá que correr para comprar o produto mais barato primeiro, se tiver sorte, antes que esse acabe, ou seja, haverá escassez. Outro exemplo, a proibição de determinado produto faz surgir um mercado clandestino desse produto. Prejudica quem antes produzia o produto de forma honesta, além de encarecer o preço dele. Afeta a vida dos consumidores daquele produto. Veja essa notícia. Cigarro eletrônico é proibido no Brasil e apresenta riscos à saúde. O link está na descrição. O papai Estado disse que cigarro eletrônico faz mal. Não sabemos qual lobby subreptício se infiltrou na Anvisa para dizer que cigarro eletrônico não pode. Mas bebida alcoólica pode. Vivemos como gados tratados iguais a bebês irresponsáveis. Sem o papai Estado, quem iria nos defender de nós mesmos, não é mesmo? Concessão de privilégios a empresas por meio de leis são outra forma de interferência triangular. A mega empresa C vai manter sua fatia de mercado porque uma regulação específica irá prejudicar a concorrente menor D. No fim das contas, a empresa C pode vender seus produtos mais caros para os consumidores e não precisa se preocupar tanto com a qualidade ou com o preço final para seus clientes. Tarifas, patentes, salário mínimo, leis trabalhistas, leis de imigração, protecionismo comercial, serviço militar obrigatório, são todas interferências triangulares. E além disso, a exigência de licenças para exercer atividades é uma constante interferência trigonal do Estado sobre o mercado, o que cria uma reserva de mercado no setor. E o mesmo vale para certificados obrigatórios para exercer profissões, os quais tornam as profissões proibitivas para pessoas de baixa renda que não puderam fazer faculdade, por exemplo. Esse é um ponto controverso. É claro que se formos a um médico, exigimos que ele tenha uma credencial confiável. A questão libertária é que as certificações poderiam ser criadas por câmaras de comércio, escolas, conselhos de classe, o máximo de organizações voluntárias possíveis,
mas jamais por uma entidade monopolista obrigatória por lei. E o mercado é quem deve decidir isso. Infelizmente, só pode ser ciência o que o Ministério da Educação diz que é ciência, uma instituição que serve apenas a interesses de burocratas e sindicalistas. Só vale o diploma que o papai Estado disser que é oficial. Isso cria barreiras para o desenvolvimento das profissões como um todo, além de dificultar a vida dos mais pobres. O Estado ser o monopolista das exigências e padrões de qualidades e segurança é um erro. Muitas vezes, uma adulteração num produto poderia ser uma melhoria deste. Mas quando o Estado fixa padrões, ele engessa o progresso. Caso uma adulteração fosse nociva, bastaria um poder judiciário realmente imparcial e descentralizado responsabilizar os vendedores e fraudadores. O próprio mercado se encarregaria de falir aquela empresa. Isso é crime. Na visão libertária, toda fraude é um tipo de crime, seja as cometidas pelo Estado, sejam as praticadas por empresários. Considerando que o constitucionalismo moderno tende a uma juristocracia, ou seja, uma concentração de poder no judiciário, seria muito mais viável que a justiça fosse exercida por vários juízes independentes. Poderiam ser empresas, tribunais privados, tais como o modelo econômico ético anarcocapitalista. Assim, o mercado poderia correr mais livre e as injustiças entre os grupos poderiam ser levadas para a justiça local, ao invés de um estadão socialista nacionalista como nos moldes modernos. É de Murray Rothbard a famosa frase: a melhor maneira do governo ajudar os pobres, portanto, bem como o resto da sociedade, é saindo do seu caminho, removendo a sua enorme e parasitante rede de impostos, subsídios, ineficiências e privilégios monopolísticos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!